that the church in Nairobi Ele está dizendo, Números 24, 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não próximo. Uma estrela sairá de Jacó. Um cetro se levantará em Israel. E ele vai esmagar a testa de Moab. Ele vai esmagar todos os filhos de Sete. E ele está dizendo, Moab, como você sabe, eu não tenho tempo para chegar nisso. Sodoma e Gomorra é Edom. E uma geração saiu de lá. Então aconteceu um incesto. Um incesto. Não temos tempo para isso. Mas eu estou dizendo, Moab agora representa o seu inimigo. Os inimigos de Deus. O povo que constantemente ataca Israel. E ele está dizendo, onde quer que a sua testa e o seu esqueleto estiver, onde quer que esteja este povo, haverá uma frente de combate. Mas ele diz que agora Judá, ele pegou o cetro e ele vai esmagar a cabeça dele. Este é o povo descendente de Ló, pelo incesto. E vocês sabem, eu ainda não cheguei. Eu não cheguei em Apocalipse 5:5, onde ele diz, não se preocupem, o leão da tribo de Judá esmagou o inimigo. Portanto, os aleijados agora podem levantar e andar. Os aleijados agora podem levantar e andar. Porque ele triunfou agora. Aleluia. Passo a passo. Mas ele está dizendo que a estrela, uma estrela por causa de Judá, uma estrela sairá. E ele diz, ele está dizendo, ele é a brilhante estrela da manhã, que ele vai trazer. Ele vai trazer a glória da graça. E ele vai esmagar o inimigo agora. É isso que ele está dizendo. Ele diz que o evangelho que ele traz, mas Gileade é meu. Ele diz, Manassés é meu, Efraim é o meu escudo, mas Judá eu coloquei, eu o separei. Ele é aquele que tem o meu cetro. Então agora a brilhante estrela da manhã está vindo de Israel. E os degraus são agora baixados. Amen.
How powerful. Amém. Que poderoso. Vocês estão começando a entender que é um rei que está vindo. É por isso que os degraus foram baixados. Even in Zambia, my daughter, right? Mesmo na Zâmbia, minha filha. Ele está dizendo: Gilead is mine. Gileade é meu, Manasseh is mine. Manassés é meu, Ephraim is my helmet. Efraim é o meu escudo, meu capacete. Mas Judá, There is a lion há um leão that needs to come out. que precisa sair, aparecer. And listen, and be installed E ele vai estabelecer, vai instaurar. the kingdom of God. Ele vai instaurar o reino de Deus. Ele vai instaurar. Ele traz o reino de Deus e o instaura. Estabelece o reino da justiça, o reino da paz, o reino da santidade. Nós não temos tempo, deixe-me ler mais. Isaías 42. Aleluia. Jesus é Senhor. É por isso que não temos tempo. Nós vamos ter que fazer uma ação de graça. Porque as nações vieram. Há alguém que quer ouvir a instrução. Como vocês podem ver. Tudo isso é para construir o fundamento. Uma introdução para a mensagem de hoje, que são as vestes. Tudo isso está construindo o fundamento para as vestes. As vestes. As vestes. Porque quando eu chegar nas vestes, então o sonho que eu vi se cumprirá. Que enquanto eu estava pregando e ministrando, eu estava distribuindo as vestes gloriosas. Globalmente. Quando eu dei aquela profecia. Então vamos ler. Aleluia. Isaías 42. Versículo 4. Ele diz: que poderoso, meu filho Guiton, a respeito do reino de Deus, para falar com as nações a respeito do Messias. Uma geração caída, e para atraí-los para a vinda e prepará-los para a vinda do Messias. Não há um chamado maior. Ele diz, 42, Isaías, versículo 4. Ele não faltará ou será desencorajado até que ele estabeleça a justiça na terra. Nos seus ensinamentos, as ilhas porão a sua esperança. Quando o Senhor levantou e ele olhou para a África, ele vê uma ilha, porque há um oceano ao redor dela. Quando você olha para a Ásia, é uma ilha, porque há um oceano ao redor. Todas as nações são ilhas, porque ele as tirou da água. Ele as removeu da água. Ele diz, ele vai estabelecer a sua lei, significando aquele
que possui o cetro de Deus, o cajado, a autoridade. Ele também é aquele que dá a lei, é o legislador. E não há uma lei maior do que a lei que ele trouxe. A lei da graça. Mas agora, minhas filhas, como Teresia, que era aleijada, com uma perna mais morta do que poderia ser, agora ela pode levantar. Diante do comando da nova lei que ele trouxe, a lei da graça e da misericórdia. Agora ela pode levantar e andar e sair andando. Quando os médicos disseram, esqueça, não tem jeito. Agora, eu vou dizer algo mais para abrir mais para vocês. O papel deste cetro, a função do cetro e como que nós chegamos nos degraus que desceram. Eles foram apresentados para uma geração. O livro de Daniel, capítulo 2. E eu vou então descrever Judá depois de ler isto. Daniel capítulo 2. Versículos 44 a 45. Daniel 2. Amém. Daniel 2. Por que é que eu vou ler isto para vocês? Porque na posição do trono, na posição do trono, quando ele me trouxe até a sua sala do trono, no céu, então ele apresentou a arca da aliança do Senhor. Os dois querubins da glória. Há um caminho de ouro com duas faixas. Um ouro mais amarelo, mais rico. E as listras laterais eram de um ouro mais amarronzado, avermelhado. Ouro rico. E os dois querubins da glória, eles vieram carregando a arca da aliança de Deus. E eles estavam andando naquele caminho de ouro. E eles andavam assim. Isto na posição do trono. Então olha isso agora. Então eles andavam com as varas nos ombros da arca da aliança. Não do ombro. Eles seguravam as varas nas mãos. As varas. E então, o caminho de ouro, um ouro muito precioso. Eu estou agora revelando os segredos de dentro do céu.
indo mais profundo. revealing the throne position. E mais estou revelando a posição do trono mais profundamente. Jehovah Yahweh. A sala do trono de Jeová Yahweh. So the two cherubim of glory, Então os dois querubins da glória, holding the same, segurando as varas, and the golden walkway to the throne, no caminho de ouro na posição do trono, their heads bowed, a cabeça inclinada, curvada. Eles carregavam eles carregavam a arca com a cabeça inclinada. then I asked Então eu perguntei, the person behind eles andavam de lado? the one that was standing this way and talking E eu to me about perguntei para este que estava do meu lado e estava me falando tudo o que estava acontecendo lá. I asked him, Eu perguntei para ele, por quê? why are they walking like that? Por que eles estão andando assim? Then he said, Então ele disse, because porque this is the most holy place in heaven. este é o lugar mais santo no céu. I bless you eternally. We'll be eternity inside heaven. Eu abençoo. First vigelegele, the first one. Nimekubariki milele na umilele mbinguni. Hiyo vigelegele ya kwanza. So they walk like this. Então eles andavam de lado com a cabeça inclinada. Então a nuvem de Deus, On the golden walkway, going ela veio e andou naquele caminho, like this. assim. Ela veio em círculo, como um tornado no caminho, Jump on the mercy seat. e repousou no propiciatório. The moment that we cannot share. E este momento eu não posso compartilhar, mas My voice. há mais que eu não posso contrariar. Anza kuongea. And then he said, Então ele disse, now he has his three prophets here. agora ele tem os seus 3 profetas aqui. Now he has his four, not three, 4 prophets here. Ele tem agora os seus 4 profetas aqui. But here there were 3. Mas aqui havia 3. Moses was sitting next to the mercy seat on this side. Moisés estava sentado ao lado do propiciatório, do lado direito, que o profeta estava. Next to him was seated Elijah. E ao lado dele estava Elias, o maior profeta do céu. Nabii mkuu zaidi wa mbinguni. But on this side Mas deste lado was seated Daniel alone. On estava sentado Daniel sozinho, Keti Danieli peke yake katika upande ule mwingine wa kiti cha rehema. the most terrible prophet. o mais terrível profeta, Even the lion cannot eat. que nem mesmo os leões puderam comê-lo. After that, E então depois disso, ele disse, now I have my 4 prophets here. agora eu tenho os meus 4 profetas aqui. You are the 4th. E você é o 4. And power E poder been given to you. foi dado a você. E então, That point on daquele ponto em diante, was amazing. foi surpreendente. Everything about the ministry of these 3. Tudo sobre o ministério desses 3. Everything, Nigeria, I want you to listen more carefully. Eu quero Everything about the ministry of these 3 tudo a respeito do ministério destes 3 profetas. began to happen. Começaram a acontecer. And that's why E é por isso this dream of Daniel, the vision he saw, que este sonho de Daniel, a visão que ele viu, they have seen it too. eles também viram. That's why I want to read it for you. We bring that background. É por isso que eu estou trazendo este entendimento de que eu vi isto. Almost all the visions of Daniel now, Quase todas as visões de Daniel agora. and all the events, most of the events of these other 2. E a maior parte dos eventos destes 2. God is mysterious. Deus é misterioso. Let God Deus. Wacha Mungu be God. Deixe Deus ser Deus e homem ser homem. awe mwanadamu. Now, Então agora, if Judah, Judá, Yuda, come Judah, I'm going to thank you because of my voice. If Judah se Judá, is if Ju- beholding
está segurando o cajado, o cetro de liderança. E ele está esmagando a cabeça de Moabe. E então, Daniel, nesta tremenda visão que o Senhor me mostrou, em Daniel capítulo 2, 44 e 45, realmente vai enfatizar o que eu estou dizendo. Aleluia! Até Lagos está a bordo agora. The Lord speaking to me so much about things there, what you people are saying there, O Senhor tem falado muito comigo do que as pessoas estão falando lá. and hear everything. Eu vejo e ouço tudo que é falado na Nigéria. Daniel capítulo 2, 44. He says, Ele diz: in the time of those kings, no tempo daqueles reis, the God of heaven o Deus do céu will set up a kingdom. vai estabelecer um reino. Um reino. He will set up a kingdom. Ele vai estabelecer um reino. A kingdom. Um reino. In the time of those kings, No tempo daqueles reis, the God of heaven o Deus do céu will set up a kingdom vai estabelecer um that reino. will never ever be destroyed. Nunca jamais será destruído, Nor will it be left to another people. nem será deixado para outro And povo. then he says, Então ele diz: it will crush all the other kingdoms ele vai esmagar todos os outros reinos e trazê-los ao seu fim. and endure forever and ever. Mas ele durará para sempre, eternamente. This is the meaning of the vision of the rock. Este é o significado da visão da rocha, Cut out of the mountain, que foi cortada da montanha, not by human hands. sem auxílio de mãos humanas. That broke and crushed the iron A rocha que quebrou o ferro, and the bronze e o bronze, and the clay e o barro, and silver e a prata, and the gold e o ouro pieces. tem pedaços. O Deus do céu And the king enviou o rei will take place que vai in the future. acontecer no futuro. And the interpretation O sonho é verdadeiro trustworthy. e a interpretação é confiável. Posso explicar? Posso explicar? I'll first give this tremendous vision. Primeiro eu dou esta tremenda visão. I was standing there Eu estava lá, de pé, when all of a sudden quando repentinamente a huge statue stood before me. uma estátua enorme apareceu na minha frente. Very huge, believe me. Muito enorme, muito grande. I think his toes was slightly bigger than me. Tall. Eu acho que só os dedos dela eram maior do que eu. So that shocked me. So that shocked me. Isso me chocou. What is this? O que é isto? Thank you, my son Baraja, for not sleeping. Thank you. So he's saying, O que ele está dizendo? very huge statue. Uma estátua enorme. The toes alone are being huge. Os dedos delas são maior do que tudo. I was like, what is this? E eu perguntei, o que é isto? And then after that, Então, depois disso, this direction, nesta direção, à esquerda, veio uma rocha. that rock does not come like this. Ela não caiu na vertical. Ela veio From this side. When the design is sharp, it's sharp in the e o desenho dela middle and sharp é meio abaulado. It's fat and sharp. Ela é achatada, abaulada e as suas pontas são afiadas. E ela veio na diagonal. Coming like this. Ela veio na diagonal. Sharp.
kuna makali. The edges are sharp. bem afiada. Zake pembeni kule kuna makali. The middle is fatter. O meio é maior, mais largo. From this direction. Ela veio desta direção. And he smashed E ele esmagou a estátua Hiyo sanamu from the feet. kutoka kwa miguu. a partir do pé. Very much. Isso me chocou demais. Because what the Lord did, Porque o que o Senhor fez, he made the dust from the smash. Ele fez com que o pó do esmagamento, aquele pó viesse sobre mim. Then all of a sudden, E repentinamente, rock became a huge mountain. esta rocha tornou-se uma montanha It enorme. was so huge, I did not have where to put my Ela era tão grande que eu não tinha onde pôr o meu pé. And that's why in that, the initial narrative, E é por isso que naquela narrativa I inicial, thought this was an ocean. I said, I'm about to fall to the ocean. eu estava com medo de cair no oceano. Nilisema kwamba niko karibu kuanguka. Eu estava com medo de cair no oceano. Kwa maana imefunika Porque a dunia montanha nzima, tomou hakuna todo o mahali pa espaço. kukanyaga. Kwa maana imefunika dunia nzima, hakuna mahali pa kukanyaga. So it covered the whole earth. Então ela cobriu toda a terra. And so there was nowhere to step. Então eu não tinha onde pôr o pé. But this was not ocean. Mas isso não era o oceano. When I woke up, Quando eu acordei, when I heard this was the space. foi quando eu entendi que isso era o espaço fora da terra. O espaço lá em cima. It was not water. Não era água, não era água. Então ele está dizendo But Gilead is mine. que Gileade é meu, Répète le passage d'Éliade, c'est Manasseh is mine. Manassés é meu, est à lui. He said, Ephraim, Efraim for him is my helmet. é o meu escudo, Le cerf de sa tête. But Judah, mas Judá, Judas et les spectres. Judah has a scepter. Judá tem o cetro Judas, lui, il a le fouet. And he's about to use it e ele está prestes a usá-lo D'utiliser ça to crush down para esmagar all the other kingdoms. todos os outros You reinos see on the earth here, que você vê na terra. and to destroy E ele vai estabelecer kingdom of God. o reino de Deus. Em outras palavras, Judah has a scepter of rulership. ele tem o Judá, tem o cetro da liderança, Now o you can reino. go the stairs. Então agora ele pode fazer descer o degrau, Kingdom of God porque o reino de Deus now coming. agora está vindo. Ele está We are dizendo staring up. que ele está olhando. Tunatazama an end of a dispensation. Vocês estão olhando o final de uma dispensação. Kristo wa majira. la fin d'une dispensation. Can we say it again the way you just said it? Tunatazama Mwisho wa an era, an end of age. Final de uma era. Mwisho wa enzi. mwisho wa enzi. O fim de uma era, o fim de uma dispensação. The kingdom of God is coming. O reino de Deus está vindo. Hallelujah. That's Aleluia! why E é por isso he has won. que ele fez descer. Porque That kingdom aquele reino has its citizens. tem os seus cidadãos, Has been captured. tem o seu povo. We need to set apart Mas nós precisamos nos separar from what is about to happen here. para aquilo que está prestes a acontecer aqui. A purificação. Ile kupakia, A purificação. separa, A purificação. the cleanup, Ile kusafisha. the destruction of all the other kingdoms. O da destruição de todos os outros Let me reinos. put it this way. Deixa-me pôr dessa The forma. destruction of the kingdoms of the world. A destruição do reino do mundo Establishing of the kingdom of heaven. e o estabelecimento do reino do céu. Where if he says, Aonde ele diz, if the Bible says se ele vier e disser that abortion is sin, que aborto é pecado, it will mean sim, L'avortement, c'est mauvais. aborto é pecado.
Donc il va nettoyer là. Absolutamente. So he's saying Então ele está dizendo that when Judah is crushing the head of Moab, que quando Judá está esmagando a cabeça de Moabe, ele essencialmente está trazendo ao fim todos os outros reinos e está estabelecendo um único reino, um único, que nunca, jamais será destruído. E que vai durar para sempre. Aleluia! Então já dei a introdução. Eu disse que o reino do céu, para onde a igreja está indo, é o único reino eterno conhecido de todos, o único. O único reino eterno. Então agora, aleluia. Então nós temos que nos preparar para o reino vindouro. O reino de Deus está vindo. E ele diz: não haverá mais lágrimas, não mais tristeza, não mais alejados, não mais câncer, não mais. Basta! Então ele diz: naquele reino, o próprio Deus vai consolá-los. Mas para confortá-los, não pelo que eles fizeram no céu, mas pelo que eles passaram na terra, pelo que eles sofreram na terra. Ele diz, e por causa disso, vamos olhar, vamos para Gênesis 3:15. Ele diz: e porém inimizade entre a sua descendência, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, e ele vai esmagar a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Judá, ele vai esmagar a cabeça e vai trazer abaixo. Esta é fatal. Será um golpe fatal. Ele vai ferir o meu calcanhar, mas eu vou continuar andando. Mas eu esmago a tua cabeça. Isso significa que você está liquidado. Ele vai trazer um golpe fatal ao reino de Satanás. Então vocês entendem a rocha? Que foi cortada da montanha de Deus. A rocha que é Judá, o Messias. A rocha que vai esmagar os ídolos e vai estabelecer o reino da montanha, o reino eterno para sempre, o reino de Yahweh. Aleluia! O reino de Deus está vindo. Ei! Eu digo para vocês, o reino de Deus está vindo. Mas enquanto isso, o esmagamento, Apocalipse 5:5.
There's no time. Revelation chapter 5 verse 5. Apocalipse 5, 5. He says Ele diz: that the crushing of that kingdom, right? este é o esmagamento deste reino, And then certo? establishing the kingdom of God. E então vai estabelecer o reino de Deus. Porque Judá Now be called. agora foi He has chamado, been appointed. ele foi He apontado has accepted the calling. e ele aceitou o chamado Entered the office. e ele entrou na função. Ele diz agora: Now crush agora nós temos que esmagar the kingdoms of the world. os reinos do mundo And establish once for all e estabelecer de uma vez por todas of God. o reino de Deus. Listen, this is the time in the church. Que tempo lindo! Agora o reino de Deus está se tornando uma realidade. Os aleijados estão andando, os cegos podem enxergar, os surdos podem ouvir. Vejam, os aleijados estão andando, os cegos podem enxergar, os surdos podem ouvir. E o evangelho da vinda do reino está sendo pregado, aleluia. Oh, sim, o evangelho do reino está sendo pregado no centro da cidade para preparar uma geração para o reino que está vindo, aleluia. E ele diz o seguinte, Apocalipse 5, 5. Ele diz: então dos anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá. Aleluia! O leão da tribo. Ele diz: não chore. Por isso, porque o leão da tribo de Judá, veja, ele triunfou, esmagou a cabeça da serpente. Agora os aleijados podem ir na Costa do Marfim, na Austrália, em Maputo, Nigéria, Zâmbia, China. Ele diz: o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Ele venceu. E ele entrou na função. E ele segura o cetro do reino de Deus. O reino de Deus. Eu estou vindo a Lagos. Eu sei que é por isso que você veio. Eu acho que eu estou pronto. Não apenas Nigéria, outras nações. Vamos nos sentar por um momento. Porque o leão da tribo de Judá, ele triunfou. E ele disse: a raiz de Davi. Ele triunfou. E porque o leão da tribo de Judá, agora entrou no
na função. E ele está segurando o cetro. Now the lion of the tribe of Judah, Sasa simba wa kabila la Yuda, based on the person of Mary, O leão da tribo de Judá, baseado nos seus méritos, person of qualification, baseado na sua qualificação pessoal, going to the cross, de ir para a cruz crushing the devil, e esmagar o diabo knocking him out, e arrancá-lo fora. raising from the dead, E levantou a igreja, o seu povo. the shield of the strong, and to be the 0.5. Então, ele está começando uma contagem a partir do zero. Ele é capaz, porque ele triunfou. Agora, ele é capaz de pegar o rolo. E quando ele pega o rolo, ele pode abrir. Ele pode abrir o livro e quebrar os selos, um por um. E os eventos estão acontecendo, e então os degraus. Aleluia! The lion of the tribe of Judah. O leão da tribo de Judá. What a mighty lion! Que leão poderoso! What a mighty lion! Que leão poderoso! The lion of the tribe. Leão da tribo. He has triumphed. Ele triunfou. Because of that, E por causa disso, now he is qualified. agora ele está qualificado. Able. Ele é capaz. Ele tem mérito, poder, autoridade. In the system you are made. Ele tem mérito. In the system of meritocracy. katika nyanja ya kuhitimu. Now he qualified. Agora ele é qualificado. Enter there now. Ele pode entrar lá agora, Enter on merit. baseado no seu mérito pessoal, The scroll from the Father. e pegar o rolo do Pai. O livro Define que define 0 countdown. a contagem regressiva do tempo profético para a vinda do Messias. Aleluia! Então ele pode quebrar um por um. E o que você vê? Você chega em um ponto onde agora Prayers are being released. os degraus foram liberados. Now a generation Que geração! can now look at eternity A que agora está olhando para a eternidade Na kuichagua. e está escolhendo a eternidade. Je, huyo ni mtoto that the Lord bless you with ambaye Bwana alikubarikia naye from Germany. kutoka Ujerumani. Thank you, my God. I'll get time to bless the baby. Ah, este é o bebê que o Senhor Thank you. curou na Alemanha. Sentem-se. So you from there. Eu te vi, você. I remember the baby E eu me lembrei do bebê that the Lord gave you. ambaye After a long time, que o Senhor te deu depois de um longo tempo. Então, o que é que eu estou dizendo? Sentem-se. Eu estou dizendo the lion of the tribe que o leão da tribo, and is coming from the door of Judah. e ele está vindo da porta de Judá. Da porta de Judá. Que porta poderosa! E ele está vindo de lá. E ele está dizendo: Personal merit. pelo meu mérito pessoal, estritamente, Based on his performance on the cross baseado pela sua obra na cruz with power, e poder, going to the cross, que ele lutou na cruz, able to do the battle, e ele pôde fazer a batalha. A batalha. battle with the enemy. A batalha contra o inimigo. Então libertar o seu povo e esmagá-los com a rocha. E ele agora pode libertar a igreja na China.
a igreja globalmente, may also now qualify para que a igreja agora também esteja qualificada. for falling short. Onde a igreja tinha falhado na justiça, agora ela será qualificada. E ele é o leão da tribo. Ele venceu. E o que ele fez? Ele pegou o livro e ele começou a quebrar os selos. Quebrar os selos. Quebrando os selos. E eles são 7. E cada um deles nos leva mais perto do reino de Deus. E ele está dizendo que um deles, quando ele quebrar, então chegou a hora de descer os degraus. Aleluia! Aleluia! Jesus vem. Jesus está vindo. O Senhor está vindo. O Messias está vindo. Aleluia! Ele está dizendo que Jesus está vindo. E estes são os sinais para a geração que é uma geração amada, número 1. Número 2, é uma geração que agora tem que se preparar e ser santa e ser justa, porque o reino está vindo. Vocês me permitem continuar? E ele está dizendo, podemos ir para frente. Ele diz, agora, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5. I tell you, what a message. Que mensagem do reino de Deus que está vindo. And you see now it's sunny. E vocês veem que agora está ensolarado. Eu já disse para vocês, filhinhos, por favor, da forma como choveu ontem, por favor, os pequenininhos, ele orou diante de Deus. Ele está dizendo, 2 Coríntios 5, versículo 1. Agora nós sabemos que se esta tenda terrestre, na qual nós vivemos, for destruída, nós temos um lindo prédio de Deus, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Aleluia! Não construída por mão humana. Aleluia! O reino de Yahweh dura para sempre, eternamente. Posso explicar para vocês isso? Ele está dizendo que aquela rocha que veio para esmagar a estátua, a rocha que é Judá, a rocha que é o leão da tribo de Judá, que veio e esmagou todos estes reinos e estabeleceu uma montanha enorme que cobriu a terra inteira. Ele estabeleceu, ele instalou um poderoso reino que cobriu a terra inteira. Eu não tive mais espaço para pôr a minha perna.
E ele disse: never ever be left to another people again. e este reino nunca jamais será entregue a outro povo novamente. E ele diz que aquela rocha It's not manufactured. não é feita por mãos humanas, Kwa factory pale Thika. não é fabricada, Na kwenye kampuni kule Thika. Industrial area. não foi fabricado em Thika, nas indústrias, No. não foi construída em nenhum lugar. ama kuja It is not. Não, ela não foi fabricada. Ele está dizendo, Materials. os materiais, This rock and this statue. os materiais desta rocha e desta estátua são materiais diferentes. In other words, Em outras palavras, the kingdom of God o reino de Deus you see coming que você vê que está vindo is not built by human hands. não é construído por mãos humanas, It does not need the help of human hands. não precisa da ajuda da mão do homem. All the kingdom requires O que este reino exige is é isto: Gilead is mine, é que Gileade é meu, Manassés é meu, then is my home. Efraim é meu escudo, This is like a liar. mas Judá é como um leão. That's all you need to hear. É só isso que você precisa ouvir. The kingdom of heaven, Que o that reino do céu, aquela rocha, is not built by earthly material. não é construída por materiais terrestres da terra. Aquela rocha Is built é construída from another rock, a mountain. de uma outra rocha, uma montanha. He said, Ele disse: a rock cut out of a mountain. uma rocha foi cortada da montanha. Imechongwa, imechongwa kutoka kwa mlima, cut out of a mountain, Foi cortada da montanha, but not by human hands. mas não por mãos humanas. So don't go, oh, you see, Então não diga: ah, você vê, in the kingdom of God, ah, eu espero que o reino de Deus, quando te é dado a chance de servir, é um privilégio. Servir o Senhor é um privilégio. Servir a 7.000 que ainda não dobraram. Lucas 20, 18. 18 nimalizane na sehemu hii. Lucas 20, 18. Ele diz: everyone who falls on that stone will be broken to pieces. todo aquele que cair naquela pedra será quebrado, But whosoever it falls on will be crushed. mas aquele sobre quem ela cair será esmagado. Hallelujah. Aleluia! The kingdom of heaven is coming. O reino de Deus está vindo. So now, blessed people, Então agora, povo abençoado, why por que has the Lord lowered their steps? o Senhor fez descer os degraus? I know E eu sei that I have already answered one half que eu já respondi metade of that question. desta pergunta, Because he said, porque ele está the dizendo: reason he has lowered the glorious steps a razão pela qual ele fez descer os gloriosos degraus, que eu profetizei January 15th, em 15 de janeiro 2017 de 2017, is because é porque the kingdom of the lion of the tribe, o reino do leão da tribo the tribe of Judah, de Judá, is now coming. agora está vindo. In other words, Em outras the palavras, lion of the tribe of Judah o leão da tribo de Judá is coming to restore, to establish the kingdom of God. ele está vindo para estabelecer o reino de Deus na terra. That is powerful. Isso é poderoso You don't belong to another kingdom. e não pertence a outro The reino. one you belong to. E vocês pertencem a este reino, a nenhum outro. So now, Então agora, how about
E quanto aos eventos? Espanhol invento. O evento. E a respeito deste evento? Que evento é este? Este evento vai nos ajudar a responder a pergunta: por que ele desceu os degraus? Aleluia! Jesus está vindo. Prepare o caminho. Vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Aleluia. Aleluia. 1 Tessalonicenses, chapter 4, capítulo 4, versículos 16 e 17. Capítulo 4, versículos 16 e 17. E quanto ao evento, será que ele pode nos falar mais? A respeito do porquê ele fez descer os degraus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E ele diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois disso, nós que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Posso explicar? O que é que ele está falando a respeito desta escada, do descer dessa escada? Por que é que o descer da escada nos dá a mensagem e explica por quê que ele fez descer? Ouça isso agora. Existe uma linha do tempo profético de Deus. Uma linha do tempo profético. A Bíblia é a linha do tempo profético de Deus. Ela vai estabelecendo cada evento que vai acontecer. E é por isso que nem o dia e nem a hora são conhecidos. Mas o tempo, a estação, Jesus revelou em Mateus 24. E ele está dizendo que existe uma linha do tempo profético de Deus. E toda vez que chega um tempo determinado, quando chega um ponto, então Deus tem que fazer alguma coisa para executar a sua agenda na terra. Agora, toda vez que o Senhor quer executar a sua agenda na terra, há duas formas pelas quais o Senhor pode fazer isso. Número 1, dependendo da gravidade da missão, dependendo da importância e da seriedade da missão,
can choose O Senhor pode escolher which of the two ways he can use. quais das duas formas que ele pode usar His agenda, para executar a sua agenda na terra. because the prophetic timeline Porque has a arrived. linha do tempo profético chegou. When the appointed time arrives, he must do something. Quando o tempo determinado chega, ele tem que agir. But depending on the gravity, Mas dependendo da gravidade, God can choose one of the two ways to execute Deus pode his agenda on his escolher uma dessas duas formas para executar a sua agenda na terra. This one here, Esta aqui, we have read nós lemos the Lord himself que o Senhor mesmo, will not send anybody. Ele não vai enviar ninguém. Para este evento, Deus não vai enviar ninguém. Ele virá pessoalmente. That was very good. That was very good. So now, Kwa hivyo sasa, David from China David kutoka Uchina David da China, is saying, ele está dizendo: when the time arrives quando chega o tempo for David from China para o Davi da China and his family e a sua família to lift up serem levantados by feet e se virarem assim, eles serem levantados, virar e entrar na nuvem sem olhar para trás. that is too important for him. Isso é importante demais para ele. É muito importante demais. Porque agora Cannot send an archangel. No. ele não pode enviar um arcanjo. Cannot send any angel. Ele não pode enviar nenhum anjo. Ele diz: God himself o Senhor mesmo vai descer para levar a sua igreja. the importance of the church. Sim, 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 sim. A gravidade de você como cristão Very powerful. é muito poderoso. Uma vez que você entende, Carry your Christian life então você vai levar a sua vida cristã com honra, justiça, santidade, adoração, separação. Aleluia! Uhul! to say Ele está dizendo every time que toda vez the Lord wants to execute an agenda on the earth. que Ele quer executar uma agenda na terra, Two ways he can do há duas formas que Ele pode fazer isso. Batizado, baseado no peso, na gravidade. Ele diz: sometimes algumas vezes you can choose você pode escolher, to appoint an agent. você pode escolher apontar alguém, uma agência, Set up an office. para estabelecer um escritório, uma agência. Depending on the mission, Dependendo da missão, you can set up an agent. ele pode estabelecer uma agenda. And then look at this now. E então olha isso agora. When he decides Quando ele decide set up an agency, estabelecer uma agência, he's not coming. significando ele não está vindo, ele está enviando alguém. When he sets up an office, an agency, E ele estabelece uma agência, a licensed agency, uma agência licenciada. Em outras palavras, authorized autorizada. Uma agência autorizada, given authority by him. a quem ele conferiu autoridade. That agency, Então, quando ele estabelece esta agência, normally he has to authorize. normalmente ele tem que autorizar. That authorization Esta autorização is called the anointing of God upon that agency. é a unção de Deus sobre aquela So you agência. have an agency of God Então você tem uma agência de Deus authorized autorizada a certain mission. para fazer uma certa missão. That authorization Esta autorização what the world will now see. The anointing of God upon that é agency. lá que agora você vê Approval of God. a
a unção, a aprovação de Deus sobre aquela agência. A aprovação. God says, I have approved of him. Deus diz, eu aprovei, I have given him my authority. eu dei autoridade. An agency, Então a agência, authorization, a autorização is the anointing they have. é a autorização, é a unção de Deus But when they begin para to do fazer a the mission, missão. Mas quando eles fazem a missão, todos we see now verão agora consequences they have. as consequências e o efeito da missão, os efeitos, o resultado. Depending on the result, E dependendo do resultado, you see o resultado que você vê the manifestation of God é chamado a manifestação de Deus inside that agency. dentro daquela agência. For manifestation in Chinese. Kuna neno la Meaning, the way God is revealing himself inside that agency. Ou Manifestation. seja, a forma como Deus está se revelando naquela agência. Em outras God palavras, is revealing his power and his light inside that agency. Em outras palavras, And the power of God inside that agency. Deus está estabelecendo o poder de Deus naquela agência. Everybody follow me on this. Todos sigam-me. Every time the Lord wants to execute a mission, Toda vez que o Senhor quer executar uma missão, depending on the gravity of the mission, dependendo da gravidade da missão, if the Lord decides se o Senhor decidir that this mission, que esta I missão, have to go and establish an office, an que eu agency, tenho que ir e estabelecer uma agência, an office, um ofício, um escritório, então Ele autoriza. authorization of approval. Esta autorização e aprovação It's called the anointing of God upon the é life of that chamada agency. a unção de Deus sobre aquela agência. That agency begins to do the ministry. Então, quando aquela agência começa a fazer um ministério, então você vê Miracles and the wonders, os milagres e as those maravilhas ones are now called the manifestation of que agora são chamados agency. a manifestação de Deus naquela agência. In other words, Em outras the palavras, manifestation a of manifestação the life of God inside that person. da vida de Deus dentro daquela pessoa. Em outras palavras, a manifestação Power of God inside that do person. poder de Deus dentro daquela pessoa. Depending on the type of miracles and wonders. E dependendo do tipo de milagres e maravilhas, os sinais e maravilhas, então você pode dizer quão próximo esta agência está andando com Deus Pai. Can I repeat that? Posso repetir isso? Ele está dizendo Depending on the signs and wonders. que dependendo dos sinais e maravilhas, Depending on the miracles. dependendo dos milagres, Signs and wonders. os sinais e Type maravilhas, of miracles. o tipo de milagre, o tipo de maravilha, ele está dizendo, Easily tell você pode facilmente dizer quão próximo that agency is walking aquela agência está andando com Deus. huyo mtu anatembea kwa karibu kiasi gani na Mungu. In other words, Em outras palavras, ele está dizendo, that depending on the signs and wonders, dependendo do sinal e maravilha, the miracles, os milagres that agency is executing, que aquela agência está executando, você pode dizer close and walk with the Father. quão próximo do Pai ele está andando. Or in other words, Ou em outras palavras, how holy that agency is. quão santa esta agência é. You cannot be confused. Você não pode se confundir. Você não seja confundido. The type of wonders, Dependendo do tipo de maravilhas, você pode dizer close and walk. quão próximos eles andam de Deus. In other words, Em outras palavras, if there are mighty wonders, se há milagres tremendos, they are remaining in their residence in Nairobi.
onde, sem sair de sua residência em Nairobi. E vocês reúnem 87 estádios. Mas Ivory, Costa do Marfim, Maputo, China, Coreia do Sul, eles juntaram os estádios. E eles vêm ao ar e eles dizem: eu acabei de vir do céu, eu acabei de vir do trono de Deus, e Ele me deu as folhas da árvore da vida. E Ele diz: eu levanto a minha mão esquerda profética. Aleluia! E agora os aleijados vão andar. Então você pode dizer: nunca seja confundido. Você pode dizer: novos úteros foram formados onde não tinha onde comprar. Você pode dizer: quão próximo aquela agência está andando com Deus. E se você não andar próximo de Deus, a não ser que você seja santo, então qual é o seu problema? Ei! Então você pode dizer: quão santa essa agência é. Por quê? Porque se é que se eles não forem santos, a unção vai embora. Mas você vê que os milagres e as maravilhas estão crescendo, crescendo, crescendo. E os degraus do céu foram baixados. Então você sabe que esta agência é santa demais, muito santa. Se você vê a nuvem de Deus vindo e repousando sobre eles, então você sabe que Ele é muito santo. Aleluia!